Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá Kitse, que vai de Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, até o 25, verso 19. O que quer dizer Kitse? Quando saíres. Esta porção destaca diversas leis que trata de questões simples e práticas do cotidiano. Nos leva a uma compreensão maior dos profundos princípios da Torá. Essa palavra de instrução, a Torá, continua viva em nossos corações, pois Yeshua é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a árvore da vida para aqueles que nele se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Provérbios, capítulo 3, verso 18. A Torá deve ser entendida sempre de maneira ética, prática. Nela vamos a encontrar uma série de leis que têm o seu propósito no mundo físico e no espiritual. A Torá trata dos aspectos de qualidade de vida, a fim de sermos bem-sucedidos e prósperos. A humanidade tem sofrido toda sorte de infortúnio, como miséria, doenças, guerra, violência, atos terroristas, calamidade, além da desigualdade socioeconômica. Por quê? Porque o homem está afastado do Eterno. Não se interessa a conhecer o Elohei de Israel, Deus de Israel. Grande parte da humanidade tem seguido a deuses desse mundo, vivendo neste mundo onde a consciência humana tem sido cauterizada quanto aos valores morais da vida. Prova disso são os atentados cada vez mais crescentes, sofisticados e cruéis. O homem não tem convivido sabiamente com o Eterno. Amém. E menos com a criação, destruindo a fauna, a flora, dependendo terrivelmente do meio ambiente. O planeta está agonizando, isso é uma realidade. Para nós que cremos, sabemos que o amor ainda se esfriará sobre a terra, e isto começou a viver o princípio de dores. O homem tem desconhecido o princípio da Torá e da palavra do Eterno. A Torá precisa ser entendida no tempo presente, considerando os aspectos históricos, sociais e morais, resultando, sobretudo, os aspectos espiritual. Não devemos nos ater aos aspectos físicos somente, mas ter em vista que a obediência à lei no mundo físico nos trairá grande compreensão do mundo espiritual. Quando somos obedientes à Torá, a graça é derramada sem medida. Não existe interpretação da Torá sem a graça do Eterno. Sem ela é impossível entender as revelações da lei. Retendo apenas o histórico e físico, a Torá nos traz bênção e entendimento dos reais valores da vida, entendendo, por exemplo, o plano de redenção de Deus, que Deus tem reservado para todos aqueles que crê no seu Filho Yeshua. Deus quer ressaltar o caráter do seu unigênito, a sua natureza, o fruto do seu Espírito. Logo temos que produzir fruto do Espírito do Eterno, que são todos encontrados na pessoa de Yeshua, que veio em carne, e é possível sermos semelhantes a Yeshua, pois este tem sido o maior propósito do Eterno, ter filhos semelhante ao seu Filho.
Deus formou o homem, Adão, do pó da terra, Adamá, terra é Adamá, cuja raiz vem de Adom, que quer dizer vermelho, e fez este um vaso para conter a sua glória, o cavot, o seu peso, a sua natureza. Mas o homem interviu essa criação original. Pelo pecado se afastou e separou do Criador. Para reverter esse estado foi que se manifestou o Filho de Deus, Yeshua, o Messias, para destruir a obra do diabo e restaurar o estado original do homem. Deus não criou o homem para morrer ou para ser um miserável na face da terra. Esse não foi o propósito original, o qual o homem foi criado. Ele foi criado pelo Eterno, para viver na eternidade com Ele. Esse é o nosso destino, por isso precisamos que o amor de Deus seja colocado dentro desse vaso que somos nós. Somos um vaso de Deus, que deveria conter paz, amor, paciência, alegria, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio e fé no Eterno. Deus quer que tenhamos intimidade com a Torá, mas sem a graça não podemos entender o princípio sobrenatural da lei. Se temos como exemplo a parte legal da lei, não misturar carne com leite. Se não entendermos o princípio, o propósito sobrenatural desse ensino, não vale de nada separar a carne do leite, os talheres e os vasilhames, se não entendermos o simbolismo de um tali e um quipá. Os usamos em vão. Deus não se agrada de nós tão somente por usá-lo. O princípio da lei, o que é importante. É isso que Deus quer que conhecemos. Ele não quer legalismo da lei. Não quer que sejamos escravos dela. Da mesma forma, podemos citar as leis do dízimo e das ofertas. Não devemos ofertar ou dizimar para barganhar, cobrar de Deus uma recompensa, ou mesmo esperar de Deus uma retribuição. Tudo isso precisa ser entendido e compreendido à luz da graça do Eterno. Quando colocamos a mezuzá nas portas das nossas casas, não é para trazer sorte ou afastar os mal de olho. Deus quer que guardemos o princípio, que é lembrar de guardar os seus mandamentos e ser um com Ele, ser um vaso na presença dEle, transparecendo a natureza dEle. Então, quando entendemos o aspecto espiritual da lei, entendemos a graça do Eterno. Muitos acham que a graça é originária do Novo Testamento, mas o fato de que o Mar Vermelho ter sido aberto para a passagem do povo hebreu não seria a manifestação da graça do Eterno? Da mesma forma, quando choveu o maná no deserto, foi pela graça do Eterno. É claro que sim. Existe graça também na Torá e nos profetas. Então, sem a graça de Deus, não podemos entender a Torá. Antes de nascermos de novo, não conhecíamos a Yeshua. De repente, pela sua manifestação, nos vimos livres e começamos a caminhar pelo deserto deste mundo, como aconteceu com o povo hebreu quando saiu do Egito. Há uma série de princípios que precisamos conhecer, além da graça de crer em Yeshua, que estão contidos na Torá. A Torá é para ser vivida aqui e agora. Podemos
visualizar a instrução contida na Torá para a área da nossa vida, que ainda não foi restaurada, pois isso falamos que o Evangelho é uma repetição dos princípios da Torá. Por isso que Yeshua repetiu de diversas formas, por palavras e por parábolas. A base da nossa fé é reconhecer a Eloheinu Errat, o nosso Deus, o único que nos tirou da escravidão e nos livrou por intermédio do Messias, Yeshua. A obediência à Torá muda a nossa vida, individualmente, trazendo crescimento espiritual. Se nós muda individualmente, isso significa a mudança em um nível familiar e é por sua vez, famílias transformadas, restauradas, implicará uma igreja também transformada e avivada, pois esta agrega famílias. La Parashá Kitissá, quando saís, nesta porção Deus mostra que devemos sair hoje da posição em que encontramos. A grande arma da vitória é sair ao encontro da graça, ao encontro da profecia. Sairmos da posição em que nos encontramos para vermos a bênção do Eterno. Devemos também sair da letargia espiritual, que é começar a galvar posições sublime divina, porque Deus quer que abramos a nossa boca e profetizamos. Os temas principais da Parashá Kitissá: a mulher cautiva e o filho contumaz, as normas de conduta social, a pureza sexual e o matrimônio, a exclusão e admissão na Assembleia, as leis de pureza e justiça social, divórcio e matrimônio, Levirata, o mandamento de destruir a Amaleque. Mas hoje eu vou centrar nessa Parashá, no tema a mulher cautiva, porque abarca muitos temas, mas eu vou falar do tema da mulher cautiva. Hoje temos uma porção da Torá, a Parashá Kitissá. Quando saíres, essa porção sempre foi considerada muito difícil de ensinar, porque tem muitos mandamentos que chocam diretamente com a vida que vivemos hoje. Vamos tentar entender a origem e o propósito desses mandamentos, porque estamos vivendo em uma época completamente diferente daquela época, quando esses pensamentos, digamos, foi acomodado. E ele sabia que podia entender literalmente qual era o propósito do Eterno. Mas vamos ver que tudo tem um propósito e uma realização em Yeshua, que é verdadeiramente muito linda, muito bonita. Então, convido a você a entrar no estudo dessa Parashá, quando saíres, Parashá Kitissá, quando saíres. Como sempre, é a palavra do Eterno que vamos abordar. A porção da Torá de Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, ao capítulo 25, verso 19. Então, te convido a você que se aprofundarem no assunto. Pegue a sua Bíblia, ela nos fala do livro de Deuteronômio. E vamos aprender que o Eterno tem para nós nesta semana. Vamos lembrar que Yeshua ainda está no deserto, enquanto esta porção está sendo dada e estudada em Israel. E essa porção tem a ver com a mensagem desta semana. Mas vamos ver hoje, esta porção contém 72 mandamentos, a mais do que qualquer outra porção
que o que significa que é uma porção muito densa, muito cheia de conteúdo. Então, vamos a começar com Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, que nos falará sobre um tema muito bonito para nós. Para aquele que crê em Yeshua, é um tema para aquele que crê em Yeshua. Um tema bastante difícil de explicar para aqueles que não crêem em Yeshua, como da casa de Judá. Deuteronômio capítulo 21, verso 10 diz Moisés, quando você sair para a guerra contra os seus inimigos, o Eterno seu Deus os entregará em suas mãos e você os levará cativo. Haver entre os cautivos uma mulher bonita, e você a desejará e tomará para si como mulher. Você levará para sua casa e ela rapará a cabeça, cortará as unhas e tirará as vestes do seu cativeiro. E permanecerá na sua casa. Ela chorará pelo seu pai e pela sua mãe por um mês inteiro. Depois disso, ela virá a você e você será o seu marido e ela será a sua esposa. Se ela não te agradar, você deixará ela livre e não a venderá por nenhum dinheiro, nem a tratará como escrava, porque a humilhaste. Veja aqui esta instrução. Essa instrução é bastante estranha. Se vemos literalmente no peito da mensagem, no texto literal, parece até mesmo um comportamento abusivo, simplesmente tomar uma mulher porque ela parecia bonita e tomá-la como esposa e trazê-la, passar por esse e fazer ela passar por esse ritual para começar o seu tempo após o seu cativeiro. Mas vamos entender do que se trata esse tema. No mundo antigo, os vencedores da guerra abusavam dos seus cativos, sem restrição, com violência, com escravidão, degradação, era práticas comuns. A Torá rompe com essa realidade, estabelecendo normas que dignificam as mulheres e limitam os impulsos dos homens. Mesmo na guerra, Elohim exige que a justiça e a compaixão e a santidade prevaleçam no meio do seu povo. Para que possa ver o que está além, qual é a verdadeira mensagem? Lembramos-nos que uma das coisas mais bonitas é encontrar Yeshua na Torá. E aqui tem que ver com Yeshua, e aqui tem que ver com a nossa própria vida. Quem é o cautivo? Quem é essa mulher cautiva? É Israel. Lembra-nos que Israel sempre é considerado nas escrituras como uma mulher, assim como Babilônia também é considerada como uma mulher, mas Ramera nos leva à conclusão que essa mulher cautiva substituirá a Israel. Observe que o texto está falando sobre quando ela sair, ele sair para a guerra, conquistar e levar cativo. Então, vamos olhar a nossa própria história. 1 de Coríntios 6, verso 20. Pois vocês foram comprados por preço e glorificado, o Eterno no seu corpo, no seu espírito, os quais pertencem a Elohim. Veja, nós éramos os que pertencíamos ao inimigo, pertencíamos ao mundo em pecado e fomos comprados por um preço de sangue. Nunca podemos nos esquecer disso, que Yeshua derramou o seu sangue. Ele foi crucificado em uma cruz, ele derramou o seu sangue, ele nos comprou do pecado. Estávamos na batalha. Qual foi a batalha que está falando aqui sobre Israel com o inimigo?
Está falando da semente da mulher com a semente da serpente. Yeshua nos comprou com o preço da sua própria vida. Coríntios 7, verso 22 nos diz que aquele que foi chamado no Senhor, sendo um escravo livre, ele é do Senhor. Da mesma forma, aquele que foi chamado sendo um escravo livre é de Yeshua. Fomos comprados por um preço. Não torne-se escravo dos homens. Então, voltemos ao texto. Quem é aquela mulher cautiva que Yeshua lá viu bonita? É seu povo, é Israel. Por que ela viu bela? Porque o Eterno definitivamente ama Israel. Ama as duas casas. Ama a casa de Judá e ama a casa de Israel. Ele ama a Israel. Ele ama a casa de Judá quando disse que disciplinaria a Judá. E ele nunca rejeitaria a Judá. E ama a Israel. O Eterno amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho, enviou a sua palavra, enviou a sua glória. Enviou a sua glória e enviou para dar a sua vida, para que pudéssemos ser comprados, sermos livres da escravidão do inimigo. Agora vamos olhar atentamente para cada uma das partes do ritual. Lo trairá para a sua casa. Isso é, Yeshua nos comprou, nos trouxe para fazer parte do povo de Israel. Ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Ela tirará as vestes do seu cativeiro e ficará em sua casa. Abordaremos este ritual ponto a ponto. Observe que é um fato histórico que as mulheres do povo pagão se vestiam de maneira muito chamativa para seduzir os inimigos. Isso é o que o Eterno avisa que a mulher que estava no meio daquele acampamento do inimigo, que essa mulher deve passar por um processo antes da decisão final, de permanecer como parte da família ou parte da família. Nesse caso, a esposa do cordeiro diz que teve que passar por um lamento a sua família. Quando nós fomos comprados por um preço por Yeshua, o que tivemos de fazer? Imediatamente começar a deixar coisas para trás, que gostávamos, muitas coisas mesmo. Na restauração de Israel, tivemos que deixar para trás ainda mais comidas, festas, coisa que gostávamos. Outra coisa, como o sábado, o Shabat, que eu usava para ir de festa, por exemplo, os feriados, tivemos que deixar muitas coisas para trás. Hoje, eu guardo o Shabat. Antes, não. Muitas pessoas tivemos que deixar, mais do que imaginamos, tivemos que deixar a nossa família para trás. Por quê? Porque a família não aceita a mudança em direção à restauração a Israel. Somos parte desse processo. Então, quando lemos, não encontramos muito sentido. Diz, em segundo lugar, que ela deve mudar a sua aparência, raspando a cabeça. Do que você está falando aqui? Da lei que estabelece para o leproso. Nós, antes de Yeshua, antes de sermos comprados por Yeshua e ser aceito, digamos, por esse pagamento que Yeshua fez com a sua própria vida, nós estávamos com a lepra do pecado, morto em delito e em pecado, diz a palavra. Então tivemos que passar pelo mesmo processo, pelo mesmo ritual do leproso, que é um processo para nós, para sermos verdadeiramente limpos. Levítico 14, verso 8 diz: aquele que for purificado, eles lavará a sua roupa, Israel, seus cabelos
e os lavarão com água, e serão limpos. Então entrarão no acampamento e viverão fora da sua tenda por 7 dias. Então lavará as suas roupas. Qual o ritual era chamado de vestimenta? Aqui as vestimentas do cativeiro tinham que ser removida. O que é lavar a roupa? Já vimos no texto de Apocalipse. Quando diz para entrar na árvore da vida e na nova Jerusalém, diz aqueles que lavaram as suas roupas. Lavarão as suas roupas no sangue de Yeshua. Significa ter vindo em obediência, ter passado por um processo de arrependimento, um processo de perdão, ter permitido que o Eterno nos revestisse com as roupas limpas, com consequência da obediência ao Eterno. O Eterno nos lavará com água. O primeiro passo obrigatório era definitivamente foi a imersão em nome de Yeshua, o batismo. Aquele batismo, aquela imersão que o próprio Yeshua realizou, bem como testemunho para nós, para começar a sua vida pública. É um passo que não podemos ignorar, porque, afinal, o povo de Israel, quando saiu do Egito, também passou pelo Mar Vermelho. Isso foi considerado na palavra como um batismo, quando eles foram entrar na terra de Israel, cruzou o Jordão. Isso também foi outro batismo, outra imersão que foi feita para entrar de forma limpa e fazer parte do reino do Eterno. Essa purificação também em Ezequiel 36. Vemos que com a água limpa que o Eterno coloca em nossas vidas, para remover toda impureza, toda imundícia, toda idolatria, todo o pecado que tinha da vida anterior. Então diz mais ele não entrará no acampamento e viverá fora da tenda. Ele entrará no acampamento e viverá fora da tenda por 7 dias. Este era o ritual do leproso. Por que cortar as unhas em terceiro lugar? Porque em hebraico a palavra não é exatamente cortar, mas sim consertar, que é a palavra crescer. Porque hoje no Targum de Onkelos, a Bíblia aramaica, encontramos isso. Nos diz que cortar as unhas dessa maneira era uma maneira que, digamos, sem atrativos, como era vista no mundo. O Eterno pretendia, com esse mandamento, que digamos, que aquele que estava em guerra tivesse vencido, eles viram aquela mulher que trazia, estava vestida de forma provocativa, digamos, de uma forma muito sensual, como era costume entre esse povo pagão. Vê-la sem as roupas do cativeiro, sem as unhas feitas, sem o cabelo, era a oportunidade, como diz, de vê-la como realmente era. Com a cabeça raspada, com as unhas compridas, o noivo não se apaixonaria por sua beleza exterior, mas por seu coração. O que o Eterno faz? Exatamente a mesma coisa que o Eterno faz desde o princípio. Apenas olha para o nosso coração. O que nos diz o Eterno? Por exemplo, em 1 Samuel 16, verso 7, o Eterno respondeu a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu descarto. Lembra aqui que ele vai a citar a Davi. Davi está neste diálogo e diz: veja que o homem olha a aparência que está diante dos seus olhos, mas o Eterno olha o coração.
Lembra que Isaí, o pai de Davi, havia levado os outros filhos, mas Davi permanecia no campo. Quando ele mandou chamar a Davi, foi quando esse texto vem, onde o Eterno diz, para não olhar a sua aparência, qual grande era a sua estatura, porque ele era muito pequeno. Isso não é o que importa. O que o Eterno olha é, na verdade, a profundeza do coração, o nosso pensamento, a nossa disponibilidade que precisamos para obedecer o Eterno. O amor para entrar e fazer parte do reino. Essas vestes de cativeiro. O que mais nos diz? O que mais nos diz sobre as vestes de cativeiro? Vejamos Efésios 4:22. Quando nos fala sobre o antigo modo de vida, viver despojado-nos do velho homem, que se corrompe pela corrupciência, enganoso, renovando-se no espírito da vossa mente, revestido do novo homem, criado segundo a justiça e a santidade, procedendo da verdade. Sabe uma coisa? A única coisa que temos perdido gradualmente ao pregar na prática, temos perdido a importância de ser revestido de um homem novo, tendo uma mudança tão radical que a mesma pessoa, por meio desse testemunho, também pode alcançar aos pés de Yeshua. Observe que a palavra diz aqui que temos que nos revestir daquele novo homem, criado segundo o Eterno, a justiça e a santidade da verdade. Todas essas são os requisitos para aquele que iria liderar. Eles foram escritos por Paulo de forma clara, quando ele nos diz que o marido deve ser de uma só esposa. Ele deve ser paciente, deve ter todos os requisitos, comportamento que reflete o que está dentro dele é a abundância do coração que fala a boca. Aí que temos que perceber que se ainda temos atitude, pensamentos e comportamentos incorretos que reflita com a nossa fé e a nossa atitude, pensamentos e comportamentos incorretos que reflita com a nossa fé e a nossa confissão de fé, precisamos trabalhar nessa área, ter uma mudança para que sejamos um testemunho vivo do nosso caminhar com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Aqui, todo esse processo dessa mulher cautiva está nos dizendo, passo a passo, como entrar no reino do Eterno. Então, vamos continuar. Ficará na casa do soldado. Ele se apaixonou por ela. Nesse caso, Yeshua, ou seja, também estamos nos familiarizando com a vida de Israel, quando ele diz, lamentará pelo seu pai e a sua mãe por um mês inteiro. Veja como a palavra nos diz desde o princípio. O próprio Gênesis está no coração do Eterno quando diz, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Esse é o plano do Eterno. Ele deixará o pai e a mãe e virá e construirá a sua própria família. Lucas 14:26 diz, se alguém vem a mim, não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmã, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando uma pessoa não quer deixar o passado, não pode ser parte da família do Eterno. Imagine esta mulher cautiva, que não quer cortar as unhas, não quer cortar o cabelo, não quer adaptar-se, não quer fazer uma mudança de vida.
para fazer parte da família do Eterno, tem também um tempo de decisão. Um tempo de decisão, porque ela tem um livre-arbítrio. Se ela não gostar da sua nova vida, Yeshua la tomará. Se ela gostar da sua nova vida, Yeshua la tomará por esposa. Se ela não gostar, deixará ela livre. Não, se ela não querer, se ele não querer, se o homem não querer ela por esposa, deve deixá-la livre. Deuteronômio, capítulo 15, verso 12. O servo que determina a seguir ao lado do seu senhor, sendo já livre. A mulher também podia escolher se queria ficar ou não. Se ficasse, devia furar a orelha na porta. Se não queria ficar, se queria ficar, devia furar a orelha na porta. Quem é a porta? Yeshua. A orelha, que significa escutar as palavras de Yeshua. No caso da Messuzá, é decidir viver em obediência ao Todo-Poderoso. Yeshua é a Torá vivente. Observe que nós, com todo esse testemunho, com tudo isso, estamos simplesmente sabendo agora, através da Torá, que seguimos esse mesmo passo. Yeshua foi pregado em um madeiro. Nós estamos pregados na porta, que é Yeshua, para ouvi-lo e seguir os seus passos. De qualquer forma, observe aqui, estamos unidos, todas as peças, com uma peça muito importante, que é o único que é Yeshua, com um anúncio de Yeshua, como profeta, como Moisés. Vamos lembrar em Deuteronômio 18, verso 15, que diz assim, que vimos como um profeta dentro de vós, dentro do vosso irmão, como eu, como Moisés. Ele vos levantará agora, ou seja, vosso Elohim, e ele ouvireis em tudo. Cumprindo literalmente, quando o povo de Israel deixou o Egito, o Eterno deu-lhe um mês no processo no deserto e os conduziu através das águas amargas, dando-lhe tempo para se livrar do passado em Egito. Provou o povo por 3 dias antes de dar a Ketubá de boda. Ordenou a tomar banho, lavar as suas roupas, mudar a sua aparência. Primeiro, antes de entregar a Ketubá, a Torá. O primeiro que fez antes de entregar a Torá, a Ketubá, foi perguntar se eles definitivamente concordavam em obedecer os mandamentos. Então, nós, como povo, continuamos o processo, mas também seguimos como pessoas individual. O povo passou por todo esse processo da mulher cautiva. Nós também estamos seguindo a Yeshua. Quando encontramos no processo, percebemos. Lembra quando chegou em Mara? Que as águas estavam amargas? O que foi que adoçou as águas em Mara? Foi um madeiro. O que o madeiro nos lembra? A Yeshua. O que aconteceu quando o madeiro tocou as águas ficaram potáveis e eles puderam tomar das águas. Mas algo muito importante acontece em Mara. Vamos lembrar disso em Êxodo 15, 23. Moisés clamou ao Senhor e o Eterno lhe mostrou uma árvore e as águas ficaram doces e ali lhe foi dado estatuto e ordenança e ali lhe deu e o Eterno tentou. Então, observe, tudo isso está conectado com esse ritual. Tudo está conectado de maneira especial com o povo de Israel e com a nossa própria vida.
Ele disse ali: se ouvides atentamente a voz do Eterno, o Deus dos exércitos, e fizesse o certo diante dos seus olhos, e dardes ouvido e guardares todos os estatutos, nenhum dos mal que foi dado a Egito, lhe enviaria a eles. Qualquer das doenças que dos egípcios que foi enviado a eles, pois o Eterno os curaria, pois ele é o Eterno. Daquele momento em diante, estamos sob a cobertura, sob a proteção, como o povo estava no deserto. Como estamos agora. Ele também diz: quando chegarem ali, havia fonte de água para as 12 tribos, e 70 palmeiras que representava as nações e a Torá. É um plano perfeito, quando o Eterno, antes de entregar a Torá no Sinai, também faz. Digamos que aquela mulher cautiva que é Israel, lave as suas roupas e prepare. Encontramos em Êxodo 19, verso 10, quando ele diz: vá ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lave as suas vestes e esteja pronto para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Eterno baixará os olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Veja o versículo 14, que nos diz que Moisés desceu do monte até o povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Eles prepararam totalmente para ir ao encontro e aceitaram. Eles aceitaram guardar os mandamentos e ir ao encontro, nesse caso, do marido, do noivo, porque ele nos aceitou, o Eterno nos aceitou como marido e mulher, mas temos que continuar vivendo, continuar vivendo esse processo de purificação dia após dia, fazendo cada vez mais até chegar o terceiro dia. Lembra-se de quando o terceiro dia chegar, quando o segundo dia termina. Então, estamos muito próximo da volta de Yeshua. Porque Yeshua, há mais de 2000 anos se passaram. Isso não vai demorar muito. Ninguém finalmente sabe o dia nem a hora exata. Então, ficará com a decisão final desta mulher cautiva. Ficará com o marido ou voltar para o mundo. E livre, mas deixar a proteção do marido, do Eterno. Aí temos que decidir se ir com os homens ou ficar com o Todo-Poderoso. Sabe qual é o problema hoje? Quando muitos querem estar com o Todo-Poderoso, com o Eterno, seguindo os homens. Isso não é possível. Isso não é certo. Isso não é o que diz o Eterno. Devemos fazer. Não pode ser o que não podemos seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Isso é absolutamente impossível diante do Todo-Poderoso. Então, vamos escolher hoje. Se você escolher permanecer sob a proteção, o amparo do Eterno, do marido, vamos a lidar com a nossa vida dia após dia. O que resta fazer? Resolver a dor do passado que ainda temos no nosso coração, na nossa vida, qual pecado que não consegui resolver e estamos avançando, porque à medida que crescemos, garantimos o amor do Pai. Será muito maior do que, como eu digo hoje, porque o Pai conhece o nosso coração. Conhece toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa depressão, tudo o que nos afeta. Mas necessitamos nos livrar, tirar essas bagagens. Necessitamos tirar o rancor, o egoísmo,
tudo que não agrada o Eterno para servi-lo, tirar essas vestes desse cativeiro que carregávamos, esse peso do passado da nossa vida e entregar nossa vida completamente a Yeshua, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Hoje estamos debaixo da cobertura do Eterno. Basta tu entregar tua vida a Ele. E Ele está pronto a receber, te perdoar de todos os pecados, de todo o seu sofrimento que está te incomodando do passado. Porque Ele está de braços abertos. Lembra que Ele morreu na cruz para te dar a vida e vida com abundância? Deixa a sua carga, entrega no altar, entrega na mão de Yeshua e Ele te hará livre, te libertará. Prega a sua orelha na porta, porque a porta é Yeshua. Ele é o único que nos dá vida. Se tem sede, vai a Yeshua. Pede água viva que Ele te dará. Eu deixo essa paraxá. Hoje finalizamos o Shabat. Que Shabat Shalom, que o Eterno lhes bendiga, lhe guarda, que haga resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloca paz. Até o próximo Shabat com a paraxá Kitov.